Fala rapaziada, segue aí mais um vídeo aí pro canal. Você que não é inscrito aí, se inscreva aí, deixa o seu like aí, comenta aí o que vocês estão achando. Mais um vídeo aí pra vocês sobre o São Paulo, confere aí, bora! E tal, e tudo mais, mas ele também falou sobre os jogadores, o Wellington e Alexandre. O Wellington tem contrato com o São Paulo, mas o contrato acaba no fim do ano e está super enroscada a renovação. E o Alexandro é uma possibilidade. Vamos ouvir o que disse o presidente Júlio Casares. Olha, o Alexandre é um grande jogador, né? O nosso pessoal do futebol já teve até uma conversa com ele. Eu não sei exatamente se ele deseja deixar a Europa, né? Essa é uma outra questão. O que nós sabemos é que se por acaso ele vier para o Brasil, São Paulo será o primeiro clube a conversar de forma objetiva. Mas está muito distante, porque ainda ele está pensando na continuidade da carreira dele ainda na Europa. Mas ele deixou claro que se vier a acontecer, o São Paulo será ouvido. Agora é claro que aí entra a questão financeira, de orçamento, de salário, né? Nós temos hoje uma folha já muito competitiva, então nós vamos ter que estudar isso com responsabilidade. Ainda esperamos a renovação do Wellington, né? O Wellington é um grande valor, nós esperamos que ele renove, não está fácil, mas o técnico já falou, a nossa área de futebol já fez inúmeras reuniões, eu mesmo participei, e nós aguardamos aí que a gente possa ter o Wellington. Se não tiver o Wellington, ele vai cumprir o contrato e nós vamos ter que realmente trazer uma opção lateral, e o Alexandre seria uma grande opção. Mas não está fácil. Não é uma coisa que nós podemos chegar para o nosso torcedor e dizer, está bem encaminhado, não. Até porque ele ainda deseja continuar na Europa, como prioridade. Pode ser que depois, se a opção vier para o Brasil, o São Paulo é um grande candidato. Muito bem, então não está fácil para nenhum lado, Arnaldo. Não está fácil trazer o Alexandre, como disse, a preferência dele é na Europa. Também não está fácil e nada fácil renovar a renovação com o Wellington, como disse o Casares disse agora, e o Carlos Belmonte tinha falado para a gente lá na live que a distância ainda é imensa entre o que está pedindo os representantes do Wellington e o que o São Paulo está oferecendo. Tem um oceano aí entre eles, então o São Paulo está nessa. Acho que antes de entrar na questão da lateral esquerda, é inevitável comparar a entrevista do presidente do Corinthians e 2 horas depois a entrevista do presidente do São Paulo. Pelo momento de cada clube. Pelo evento, né? Enquanto o presidente do Corinthians estava alfinetando o patrocinador nas costas, o São Paulo estava apresentando o patrocinador nas costas. Enquanto a estabilidade política do São Paulo talvez tenha atingido um nível, que é sempre traiçoeiro isso, hein? Mas um nível mais alto, e as receitas da camisa um nível mais alto, o Corinthians com os problemas. Por que eu falo isso? O Vessone lembrou os recortes do derby, Corinthians e Palmeiras. Eu insisto, há 3 anos, quando começou essa gestão, está no 4º ano, o São Paulo e o Corinthians estavam mais ou menos no mesmo barco, sendo que o Corinthians tinha um barco ainda com mais combustível que o São Paulo. Em 3 anos mudou muita coisa. Então hoje o São Paulo tem mais arrecadação, estádio cheio, mais público médio do que o Corinthians, coisa que nunca aconteceu na história, isso é significativo, um elenco mais farto, possibilidades, vários problemas ainda. O São Paulo não está são, tanto que a principal, digamos, declaração da entrevista do Casares, nessa apresentação do patrocínio, foi o tal plano de saneamento da dívida bancária em 5 anos. Que é um plano, vamos acompanhar e detalhar. Um plano que tem um fundo para que em 5 anos o São Paulo tenha o saneamento de suas dívidas fiscais, que normalmente comprometem, fiscais e bancárias, que comprometem o seu fluxo de caixa, que às vezes atrasa salário, direito de imagem. Então, que a direção, se não solucionou isso, aponta por um possível desfecho positivo, mesmo que acabe o mandato dele. E é importante pensar um pouco na frente, né? Lembrando, quando o Casares assumiu, era transfer ban. São Paulo não tem mais possibilidade de transfer ban. Uma coisa é não ter dinheiro para contratar o Alexandre. Outra coisa é você estar bloqueado, como está o Corinthians, como está sangrando. São Paulo não está mais sangrando. Esse é um ponto importante desse momento para a gente comprovar que uma gestão ok é capaz de revigorar um clube grande. Uma gestão desastrosa é capaz de destruir um clube grande. Né? Isso a gente, em poucos anos.
essa questão do Wellington, voltando ao ponto principal, talvez seja uma das mazelas dessa gestão que herdou contratos complexos da categoria de base da gestão anterior e tentou modificar isso no meio do caminho, renovar todos os contratos da base para que eles não saíssem de graça, todos os jogadores. Com o Wellington, não funcionou. E a cada dia que passa, o empresário do Wellington tem a faca e o queijo na mão para assinar um pré-contrato com outro clube e receber do outro clube o que seria o direito federativo do Wellington. O empresário não quer renovar com o São Paulo, tá óbvio. Por mais que o jogador tenha laços no São Paulo, esteja bem no São Paulo, que o técnico queira, o empresário não quer. Ele não vai renovar com o São Paulo. O que ele pede é... O Wellington é mais ou menos da geração Diego Costa e Rodrigo Nestor. Ele pede 20 vezes mais do que ganham Diego Costa e Rodrigo Nestor. O parâmetro é esse, né? São caras mais ou menos da mesma idade, mais ou menos da mesma condição, titular. Sendo que o Nestor ainda tem o asterisco do gol histórico, que provavelmente vai fazer uma renovação dele. Ele que tem um contrato mais longo. Então o Wellington não vai renovar com o São Paulo. Porque o empresário não quer renovar com o São Paulo. O empresário tentou levar ele para a Rússia no último dia da janela, não sei se você lembra. Sim. Às vésperas de São Paulo e Flamengo, final da Copa do Brasil. Ele acabou ficando e foi até importante. O Alexandre é uma possibilidade, completamente diferente do Wellington. Já é muito mais velho, já não é um lateral, atua como terceiro zagueiro na Juventus, encerra o seu contrato, é um jogador talentoso, evidente. Trabalhou com o Muricy no Santos lá atrás, tá? Então, não é uma substituição... o São Paulo vai ganhar com isso. Não, fisicamente vai perder. Tecnicamente pode ganhar. E o Wellington, pelo que eu entendi, mesmo se não renovar, vai até o final, vai até dezembro. O São Paulo não vai liberar, não vai chegar. Tem isso. Porque na conversa com o empresário é aquilo. O São Paulo não está mais frágil. Então você não vai renovar, mas você vai ficar até o dia 31 de dezembro. Você vai ter que se ver com a massa aí. Claro. Sim. Beleza? Pode assinar o pré-contrato. Então, essas são mudanças sutis que fazem toda a diferença na prática, né? Então, eu acho que o fato de não estar mais sangrando permite ao São Paulo ter planos para o médio prazo, né? É claro que isso não é também modelo para ninguém, o que aconteceu no São Paulo. Primeiro, não está tudo solucionado. Segundo, teve uma espécie de golpe para a permanência no poder, certo? O Corinthians não tem reeleição. O Casares conseguiu a reeleição. Mas o fato é que permanecer no mesmo grupo, inclusive o mesmo grupo que dirige o futebol, pelo 4º ano seguido, os caras já sabem quando é para virar para a direita, quando é para a esquerda, quando é para ir para o centro. E o São Paulo agora tem uma comissão técnica que tem um certo... Não tinha. O Carpini era uma ameaça, porque era um cara muito inexperiente para idas e vindas do futebol. Foi um erro. Os Rames foi um erro. Ainda estão aí, o Rames está lá, está jogando... Mas os erros agora, eles se impactam menos do que impactavam no início da gestão. Então, para mim foi muito simbólico ouvir um presidente e outro no intervalo de 2 horas. Pareciam 2 coisas completamente diferentes. 2 clubes completamente diferentes que há 3 anos estavam muito parecidos, né? Então, eu acho que o São Paulo conseguiu respirar, né? Agora tem que aproveitar isso para não voltar 10 casas. A ideia do fundo é espetacular. Se o São Paulo conseguir colocar em prática, o que é um fundo? Você pega um dinheiro emprestado no banco, que é o que asfixia o São Paulo, é juros. Você paga lá, por exemplo, tem uma dívida lá de 300 milhões e você paga todo mês. Você não paga a dívida, você paga 15, 20 milhões de juros. Então você vai chegar para um fundo. O que é um fundo? Eu, você, o Bala, os caras vão juntar lá, vão colocar o dinheiro dessa dívida, você quita com o banco. Geralmente, quem empresta dinheiro para clube de futebol são bancos menores, porque ele sabe que ele vai receber 10 meses e o 11º não sabe se vai receber. Quando mudar o presidente, ele não sabe. Então, os juros é lá em cima, né? Se isso der certo, você passa a remunerar o fundo com juros de mercado, que é bem menor que juro bancário. Então, 0,9, 1,3... que seja 2%, que quase nenhuma aplicação paga isso hoje.
Zero, quase nenhuma, tá? Tem que ser bolsa, o risco é alto. Para isso... Viu, boleirada? Escutou o que o Massa falou? Galerinha, os boleiros aí. Para isso, gente, você precisa ter o quê? Governança. Precisa ser aprovado no conselho. Já tá o credibilidade. Para quê? Porque é o seguinte, isso aí vai demorar 6, 7, 8 anos para o investidor ver o dinheiro de volta. Nesse espaço de 1, 2% ao mês. Então, o próximo presidente não pode simplesmente dar de ombros para isso e voltar a gastar. Você precisa colocar uma trava. Então, isso é uma das soluções. Cara, foi isso que o Nobre fez. Só que não era um fundo, vários. Era ele. Entendeu? Depois da banana que o Ardai comeu. Então, essa questão, se o São Paulo conseguir regularizar isso, vai ser uma das melhores coisas que o Casares fez. A outra é, time que tem torcida e patrimônio não pode gastar mais do que arrecada. Não pode. É simples. Não pode. Então, o São Paulo tem torcida, tem patrimônio para sair desse lugar onde ele se colocou e parece estar se recuperando mais rápido. O Corinthians tem uma dificuldade, que é um estádio para ser pago. É difícil. Eu não sei se lá no Parque São Jorge, na Fazendinha, há espaço ou até para o setor imobiliário. Teria que fazer um estudo. Eu sei que no São Paulo existe, para mim é um crime que nenhum presidente do São Paulo tenha pensado nisso, né? Porque você tem um déficit de vagas só nos hospitais que está na região, as pessoas não têm onde dormir, não têm onde ficar. É um bairro que foi crescendo e que é estritamente residencial. Tem muita casa grande, né? É capaz da Independente construir um hotel e o São Paulo ficar lá olhando para isso aí. Entendeu? Rapaz, tá nessa pegada aí. Agora, só uma ainda com relação ao Wellington, e tal, o empresário não quer que ele renova, tal, eu vou falar uma coisa que eu já falei 1000 vezes. Eu sei tudo, não sei como é que é a vida do Wellington, de onde ele veio, quais as dificuldades que ele passou e tal, mas para mim, até hoje, seja você quem for, você deixar toda a sua vida na mão do empresário. Porque, na verdade, não sei se o desfecho vai ser o mesmo, mas o que está acontecendo agora é exatamente o que aconteceu com o Caio Paulista, né? O empresário falou assim, não quero, vou embora, vou pirulitar, foi lá e agora ele é o 13º reserva do Palmeiras. Não sei se vai acontecer isso com o Wellington, acho até um jogador com mais recursos do que o Caio Paulista. Mas você deixar, né, o cara é do São Paulo, o cara, toda vez que entra em campo, ele se mata em campo, joga a vera e tudo mais. Aí o empresário não quer porque vai ganhar uma grana. Tem uma coisa muito nossa. Futebol é assim. Tem uma coisa muito nossa. Mas eu fico pensando no jogador. Mas você está pensando no jogador? O jogador não está pensando nisso. Eu sei, o que é espantoso para mim. Hoje em dia que seja comandado desse. A lei do passe mudou de lugar só. Não, mas é que para mim é espantoso. O jogador mudou do ponto de vista da personalidade do jogador. O jogador mudou o feitor só. A senzala continua aí. Entendeu? Por quê? Ele falou sobre o eu gosto Tiras, daqui, eu quero ficar aqui. Beleza, Tiras, mas aí eu vou falar pra você, cara, mas quando você tava na M, quem pagou sua faculdade? Não, eu entendo, eu concordo. Quem deu de comer pra sua família fui eu, né? Eles têm contrato. Os caras entram onde o clube não entra, entendeu? Não entra mais. Então, o empresário nada mais hoje, né? Não tem bons empresários, tá? Tem bons empresários. Existem bons trabalhos, não dá para vilanizar todo mundo e achar que todo mundo não presta. Não dá. E nenhum setor de atividade humana é assim. Só que, se o jogador tem personalidade, tem boa formação, ele se coloca com o empresário de outra forma. Somos parceiros, né? Agora, muitos são dependentes do empresário. Por quê? Lá no começo, o cara não tinha chuteira, não tinha que comer, não tinha como andar, como ir pro treino, o que fazer, que era onde o clube devia entrar. Os clubes, não é só o São Paulo, não. Os clubes deviam entrar nessa aqui. Vem cá, família, vamos cá, vamos lá. Pô, o West Ham é um clube gigante? Fala pra mim. É grande, enorme, monstruoso? Não é. O West Ham tem um centro de treinamento com 3 imóveis, tipo Minha Casa Minha Vida. Na Inglaterra nada é arranha-céu. Em Londres tem lá os imóveis. Pra quê? Pra socorrer as famílias que estão em dificuldade.
O pai usa droga, a mãe é alcoólatra, e o moleque treina, bom jogador, vem cá, vamos tratar. Sim. Isso custa dinheiro, entendeu? Então é aí que o empresário entra. O empresário vai lá, ajuda. Agora ele quer pôr o dinheiro de volta. O Wellington é simples, é o seguinte, não vai sair, vai jogar até dezembro. Se o Zubeldia quiser, escala, se não quiser, não escala. Acabou. E dentro A gente também precisa conviver com isso. O Danilo, entendeu? O Danilo aqui coloca o fato de onde o São Paulo falhou nisso, né? Fala assim, caso o Wellington tenha um histórico, ele sempre foi escanteado pelas gestões. Ele estava estourado para a Copinha, não estava em categoria nenhuma, até que o interino da base levou para o profissional. E agora, no caso do Caio, todo o foco no Caio e não no Wellington. E agora querem ele. Também tem isso. Aí o empresário aproveita, claro. Tem isso também, né? Claro. Exatamente. E dentro disso que o Arnaldo está dizendo, né, o São Paulo está mais organizado. Quando o Belmonte fala, ó, é um oceano que separa tal, tá claramente falando, cara, nós vamos bater no nosso teto aqui, você não vem pedir. No caso do Corinthians, a informação que se tem do Carlos Miguel é que estão metendo 4 vezes mais o salário e mesmo assim ele não quer. Mas se você está tão fragilizado, você vai perder o goleiro, a sua torcida vai ficar brava, você oferece 4 vezes mais e dane. Depois eu vejo como eu pago. Sim. Porque não era para oferecer. Pular de 200 para 800. Os funcionários de 1.500, 2.000 não receberam. Seguem, até ontem à noite seguem. Então como é que o cara vai aceitar isso aí? Beleza, vai me pagar 4 vezes mais. Né, o Scarpa e Mike? O Casares também falou sobre a janela de transferências do São Paulo aí, quem pode vir, quem pode não vir, além de Wellington e Alexandro. Vamos ouvir. A questão da janela, nós tínhamos assim uma perspectiva que algumas propostas poderão chegar. O Pablo tem uma contusão, era um jogador de seleção brasileira, pode acontecer que venha. Nós vamos avaliar, Edu. Nós temos que ter também o princípio de que não podemos perder a qualidade técnica do elenco, mas também não podemos ser um vendedor se vier uma proposta que seja positiva. O atleta às vezes quer sair, ele tem um momento como o Beraldo, que era um momento interessante, e nós seguramos o quanto possível. E agora não vai ser diferente, nós vamos tentar buscar esse equilíbrio. Não é fácil, porque lá no final do ano você tem que fechar a conta e infelizmente não adianta só crescer maravilhosamente no marketing, na bilheteria, nas questões que o torcedor tem dado para o São Paulo. Premiação importante, mas nós temos que fechar a conta e a venda de jogador é um produto, assim como outro. Vamos tentar fazer um equilíbrio com eventuais saídas e com eventuais chegadas. Bom, tá aí o Casares falou, agora o discurso do Casares não, tem que fechar a conta. Quando teve o balanço agora, não, fizemos uma opção esportiva, né? Exato. Mas agora tá chegando na hora de fechar essa conta. Que para os clubes brasileiros vender jogador não é uma opção, né? É uma obrigação. Não é, sim, sem dúvida, faz parte do jogo. A questão é que ele, como ele falou, hoje não tem um jogador valioso para ser vendido, né? O Pablo Maia seria esse jogador, teve uma lesão séria, não vai sair nessa janela. Então, ou o São Paulo faz uma venda ruim de algum jogador da base que esteja surgindo, William Gomes, ou posterga um pouco. E acho que o São Paulo só vai negociar se tiver uma proposta razoável. Não vejo nenhum jogador tão atrativo. Isso que eu ia falar. Nesse momento. Não tem Hendrick. Jogador de São Paulo na seleção, goleiro veterano, Rafael, né? Não é... E Luciano, ninguém que não é assim, que você não vai vender. Não tem jogador. Exato. A questão de você negociar jogador da base, jovem, só tem 2 formas de mudar. Primeiro, ter um campeonato decente no Brasil, calendário bom. Segundo, o mais importante, mudar a legislação. Porque o moleque diferente, com 16 anos, só pode assinar até 18. Com 17,5 ele pode ir embora. Então acabou, não tem conversa. E a nossa moeda vale 5, 6, 7 vezes menos do que a moeda global. Então não adianta ficar chorando. Eu ouço isso direto nas minhas lives, né? É que vender muito cedo. É que vender... Beleza. Você não quer vender o cara por 300 milhões? Ok, o cara tem direito a 60 milhões só na assinatura. Fora mais 6 anos recebendo em Libra. Beleza. Então o jogador fala, não, fica comigo mais 3 anos, renova. Não, eu renovo. Beleza, eu tô abrindo mão de 60 milhões, mais 60 milhões em 5 anos. Você vai pagar quanto para mim? Eu vou pagar 22 milhões. E o cara vai embora. É simples, entendeu? O exemplo que a direção de futebol, né? O Casares falou isso, o Belmonte deu entrevista pra gente semana passada. O exemplo que o Belmonte, diretor de futebol, usa é o Beraldo. Proposta no meio do ano, 12 milhões. São Paulo segurou. 2 milhões de euros. Ele ainda estava se firmando como titular. Aí vendeu por 20 no final do ano,
com ele... O São Paulo pretende, a direção de futebol, utilizar minimamente o jogador antes que ele seja vendido. É o caso do William Gomes, do Henrique do Carmo e tudo mais. O GRVS fala, quem vê vocês falando do Wellington, parece que estão falando do Roberto Carlos, lateral comum demais. Só no Brasil tem uns 5 melhores atualmente. Não vejo mesmo. Quando você fala 5 melhores atualmente só no Brasil, você está falando de um bom jogador. Né? Considerando que na seleção, que no futebol brasileiro tem 20 times da Série A, você tem 5 bons laterais, então você está falando que é um bom jogador. Eu não concordo com você, meu caro GRVS. A galera acha que todo mundo, que em cada time tem o Júnior, né? O Leonardo, tá todo mundo lá. E eu acho que tem um ponto aí que a gente precisa discutir. 20 já é muito bom. É claro que é. Tem um ponto aí que a gente precisa discutir. O jogador não quer ficar e tem uma dificuldade de entender que ele tem que cumprir o contrato dele. Isso, então ele vai jogar e acabou, ele não tem problema. Ele tá fazendo, exatamente. Exato, não tem problema. Vai cumprir até dezembro. Se o São Paulo ganhar títulos e tal, ele sai consagrado, ganhou o título e decidiu, escolheu ir embora. Sim. E o Casares também falou sobre ele mesmo. Luiz Zubeldia deve estar encantado com o Zubeldia. Vamos ouvir o que o Casares disse. Vale metrô para ele, como é que é o passe? Acho que uma energia diferente, né? Você traz um técnico que demonstra dentro do campo, nos treinamentos, uma energia, um estudo do elenco. Ele participa muito, é um cara que chega muito cedo, vai embora tarde, mas participando. E ele consegue uma coisa importante, agregar o jogador no mesmo objetivo. Não que o Carpini não fizesse, o Carpini também é um grande técnico, certamente vai crescer na profissão. E eu sempre brinco que o Carpini passou por aqui e deixou 2 legados importantes. A Supercopa Rei, que foi para nós muito importante, e a quebra de um tabu. Então ele deixou também um legado importante. Claro que a sequência não foi positiva, mas nós acreditávamos e acreditamos em jovens técnicos. E o Zubeldia era já a nossa primeira opção em janeiro, e não pôde vir naquela época. Então nós estamos seguindo e trilhando um caminho da renovação, porque o Zubeldia não deixa de ser uma renovação, né? Uma figura nova no cenário do futebol e que nós estamos felizes. E estamos acompanhando o trabalho muito proximamente, como estamos fazendo. Até agora eu sinto que a energia foi um componente importante, além do aspecto tático, da comissão técnica que é importante, todos os auxiliares. Nós estamos muito felizes e vamos tentar continuar avançando. Muito bem, tá aí falando do Zubeldia. Queria desde janeiro, não veio o Carpini, aquela coisa e tal. Hein? O homem tem oratória. O Casares tem muita oratória. Ele tem um bom discurso. Falando da energia do Zubeldia, meu caro Arnaldo. Acho que isso é inegável, né? Mas é aquilo, né? Quando ele fala em algumas entrevistas, essa também ele chegou a citar, que o Zubeldia era o plano A em janeiro. Quando o Carpini veio, ele falou que o plano A era o Carpini, né? Então o dirigente sempre consegue... com lábia, com conhecer, A 2.0. né? Exato. Mas, de fato, acho que o São Paulo agora tem um outro tipo de comissão técnica no comando da equipe, né? A utilização do elenco também por parte do Zubeldia, menos jogos que o Carpini, ela já se mostrou melhor. Ele conseguiu usar mais gente, aproveitar melhor os jogadores. E agora tem um outro desafio que aí durante a Copa América só com o brasileiro, manter o time nessa posição, com alguns desfalques do meio para trás que vão obrigá-lo a mudar um pouco o time. Vai ter, o goleiro já muda, o volante também, que estava fazendo par com o Alisson, com a Bobadilha, sai. Então o Zubeldia, a partir do jogo contra o Inter, tem outro desafio e talvez também, aí do meio para frente, a grande incógnita, se ele consegue juntar Luciano, Lucas e Caleri, que até agora não foi possível. É o começo ainda, né, do trabalho do Zubeldia e tal, mas tá todo mundo encantado, não perdeu, tem energia e tudo mais. E a gente tá falando sobre o Corinthians, sem querer voltar no assunto, mas você vê como são alguns detalhes, né? Você acerta na escolha, ou aparentemente acerta na escolha do treinador, você muda muita coisa dentro o contrário era o erro do Carpini. Você erra com o Carpini, você quase condena o ano. Aí você acerta, como parece ter acertado com o Zubeldia, esse negócio muda no futebol rapidinho. E clube grande tem muito disso, né? O campo sempre vai ser muito importante. Corinthians emenda 2, 3 vitórias, ganha um majestoso, vai parecer que se organizou de novo e não é nada disso. Mas o campo fala muito, se o começo dele fosse ruim,
provavelmente não seria uma coletiva tão ali empolgada, estamos com um planejamento para pagar dívidas e tal. Exatamente. Eu acho que o assunto seria, e aí? E a situação do treinador? Você se arrepende de ter trocado? Então o campo vai sempre falar nessa hora, não tem como. E é o período que o Zubeldia mais teve tempo agora para treinar. Então o que a gente vai ver quinta-feira, vamos falar mais ao longo da semana, vai ter muito o trabalho dele, né, Massa? Vai ter muito o trabalho dele. O São Paulo não é de demitir treinador, mandar embora treinador por qualquer coisa. A correção foi feita. E se o São Paulo tiver esse olhar que parece ter o Zubeldia, né, do todo com o treinador, se o resultado não vier e mantiver, o São Paulo parece ter um grande treinador em mãos. Também é importante lembrar que ele é jovem, que ele também vai cometer os erros dele, que ele também vai ter as dificuldades dele. Se for assim, se o São Paulo souber entender o que tem na mão, pelo que o presidente disse, parece que ele entendeu, né? Ok, vai seguir, vai fazer um bom trabalho. Quinta-feira é o Inter itinerante, né? Então, Criciúma, certo? Criciúma, o jogo. Criciúma, quinta-feira. Libertou-os. Olha o Danilo aqui, vocês lembram que quando o Silvio Santos se candidataria para prefeito de São Paulo, quem era o seu vice? Não era. Júlio Casares. Era mesmo? Era mesmo? Não lembrava disso. Nem eu. Não sabia Era disso. muito. Trabalhou muito tempo, né? E o Ronaldo. É bem o perfilzão dele, né? E o Ronaldo fala: esse Casares fala bem, hein? O cara domina os microfones. Ele tem a oratória, o Casares. Tem. O Casares e o Dorival juntos ali era uma loucura. O Dorival do seu jeito, o Casares dele, né? Todo mundo blá, 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 falando. Rapaziada, esse foi mais um vídeo aí do São Paulo. Vocês podem ver aí que o São Paulo não tá conseguindo mesmo a renovação com o Wellington, tá? Vou só explicar um pouco para vocês, né? O São Paulo, a diretoria tá tentando, já foi a quinta tentativa de estar tentando renovar com ele. Porém, rapaziada, o salário do elenco do São Paulo tem um teto, né? Então, assim, os laterais do São Paulo, Patrick, Moreira, tudo ganha 40 mil reais. O Wellington, né, já ganha 70 mil reais por mês. Depois vem o Igor Vinícius, né, que ganha um pouco mais, que é 100 mil por mês. E o terceiro, acho que o que ganha mais assim, dos laterais é o Rafinha, que ganha seus 300 mil reais por mês. O que está acontecendo é que o Wellington pede 600 mil por mês. Isso aí não passa pela cabeça da diretoria de São Paulo aceitar isso. E o São Paulo tentou na verdade um meio termo, e ele quer ficar no São Paulo, porém é aquela coisa, você vira refém do seu empresário, não tem como a vontade dele ficar, então ele vai ter que jogar até o final de dezembro e depois ele segue a vida dele. São Paulo vai tentar arrumar algum outro lateral, vamos ver se no mercado também acha, né, para já conseguir entrar no elenco, né? Como vocês podem ver aí, eu acho que eles falaram certo, né? O Alexandro, ele é um cara não velocista, a gente perde mais no poder ofensivo, né? Ele é mais defensivo hoje, né? O Alexandro na Juventus. Então, ele vai se tornar como se fosse o terceiro zagueiro, como o Rafinha foi, né? No ano passado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like e se inscreva no canal. Todos os direitos estão debaixo aí na descrição do vídeo. Até a próxima. Falou!